Boa noite pessoal. Bom, como a gente colocou aí nas redes sociais, eu tenho chegado muito aqui no inbox da Associação Viva Bicho pedidos de socorro de pessoas, denúncias de que algumas empresas. Bom, recomeçando, porque eu tô com um probleminha aqui no sinal de internet, aqui no escritório, mas agora eu acho que vai dar certo. Então, vamos lá, vamos falar aí sobre a questão da proibição de alimentar os animais em empresas, em condomínios, em cemitérios, em locais públicos. Onde recentemente teve um caso aí inclusive de uma protetora que foi agredida num cemitério e porque estava alimentando os gatos que vivem no cemitério em situação de abandono. Outro dia chegou uma denúncia aqui de uma pessoa que era funcionário de uma empresa e ele alimentava os animais escondido, porque a empresa também tinha proibido os funcionários de alimentarem os animais. Condomínios também. Outro dia chegou aqui uma denúncia também. Aliás, outro dia não, todos os dias chegam denúncias de pessoas que o síndico ou a síndica proibiu de alimentar os animais em situação de abandono. Eu queria, em primeiro lugar, dizer para as pessoas, gente, é muito importante que a gente conheça o que diz a lei a respeito dos direitos que a gente tem. Não adianta, o brasileiro tem um gravíssimo defeito, que é desconhecer as leis. Nós temos que saber quais são os nossos direitos. Isso é uma obrigação de um cidadão. Você não paga imposto? Você não vota obrigado? Então também se obrigue a conhecer quais são os seus direitos. Então, em primeiro lugar, vamos aqui contextualizar, vamos colocar aqui a situação dos animais nas grandes cidades. O que a gente vê nas grandes cidades? Animais abandonados, animais que vivem sozinhos nas ruas, passando por todo tipo de situação de lamúria. Isso é em quase todas as cidades brasileiras. Isso é um problema crônico social. Então, não adianta dizer que não adianta, não é argumento uma empresa dizer, a responsabilidade não é minha. Ou um condomínio dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Um síndico dizer, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Ou um órgão público, como há pouco tempo teve uma universidade em Fortaleza, que o reitor teve a infelicidade de proibir isso e acabou tendo problema e ele voltou atrás. Então, o argumento de dizer que eu não tenho nada a ver com isso, isso já começa errado. Porque é importantíssimo, olha só. Constituição Federal, artigo 225 da Constituição Federal. A responsabilidade pela preservação do meio ambiente, fauna e flora, é de toda a sociedade. Então eu tenho obrigação, você tem obrigação, o síndico tem obrigação, o dono da empresa tem obrigação, o gestor público tem obrigação, esse mais do que qualquer outro. Então, obrigação de preservar e proteger o animal da crueldade é de toda a sociedade. Primeiro ponto, artigo 225 da Constituição Federal. Segundo ponto, existe uma lei federal de 1998. Gente, anotem. A Lei 9.605. Essa lei, ela trata de crimes ambientais. Todos os crimes cometidos contra o meio ambiente. E lá, nessa Lei 9.605 de 98, para vocês encontrarem essa lei, basta dar um Google, colocar Lei 9.605. E lá nessa Lei 9.605 tem o seguinte, artigo 32. Eu vou ler aqui para vocês,
Só um minutinho que eu tô abrindo aqui a página na minha máquina. O que é que diz esse artigo 32? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, ainda que a prática de crueldade se dê no âmbito de uma universidade ou no âmbito de um laboratório de pesquisas, isso é considerado crime para fins desta lei. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então, se a prática de crueldade ela leva o animal à morte, além desta pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ainda tem um agravamento, ou seja, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Então, gente, a partir do momento que você é um funcionário de uma empresa, a partir do momento que você é um condômino, a partir do momento que você é um usuário de determinado local, de determinado órgão público, um cemitério, ou uma universidade pública, ou uma repartição pública, se vocês virem ou chegarem a vocês alguma notícia de que é proibido alimentar um animal, o que acontece quando o animal não é alimentado? O animal morre, ok? Então, se há uma proibição de alimentar um animal, eu estou condenando aquele animal à morte, porque sem comida ele não vai sobreviver. Então, se eu tenho uma proibição desta, e principalmente se essa proibição for por escrito, eu recebi uma notificação do síndico dizendo que eu não posso alimentar os animais. Coitado, esse síndico é muito despreparado, porque além de tudo ele ainda assinou uma pena de confissão. O que vocês têm que fazer com isso? Vocês têm que pegar essa notificação e ir numa delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Se vocês tiverem advogado, ou forem na Defensoria Pública, ou forem associados da Viva Bicho, o que nós faríamos? Entraríamos com a queixa-crime contra aquela pessoa, que já é o processo judicial direto. Se você não tem um advogado, você vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência com a prova e pede para o delegado abrir um inquérito, instaurar um inquérito e apurar os fatos para levar aquela pessoa a responder criminalmente por aquele ato. Da mesma forma, empresas, se houver provas, e o grande hiato da questão são as provas. Eu vejo muitos de vocês no Facebook, se lamentando, por que está acontecendo isso? Sem provas, sem fotos, sem filmagem, sem documento, não há nenhum advogado no mundo que consiga fazer nada. Então, se vocês querem punir o infrator, a pessoa que está maltratando o animal, a pessoa que está dando a ordem de proibição para que esse animal seja alimentado, se vocês não têm prova, não adianta ficar se lamentando no Facebook. Não adianta ficar colocando nas redes sociais e choramingando, porque não vai adiantar nada. Então, sejam inteligentes. Colham as provas antes de colocarem no Facebook. Porque sem prova, não adianta. Entendeu? Não adianta ficar se lamentando, não adianta, e muito menos ficar ameaçando a outra pessoa. Vou te colocar na justiça. Isso é coisa de gente burra, me desculpem. É você dizer para o seu inimigo o que você vai fazer. Então, não façam alarde, ajam com inteligência, colham as provas, foto, gravação de vídeo, documento, qualquer meio que você prove que aquela pessoa está proibindo você de alimentar o animal e denuncie o crime. De novo, anote. Artigo 32
da Lei 9.605 de 98. Ai, mas eu não quero... De novo, minha conexão ficou ruim. Ah, mas eu não quero me envolver. Sinto muito se vocês não querem se envolver. Tem que se envolver. Você é ou não é protetor? Você quer ou não quer defender o animal? Tem que se envolver. Nós aqui na Associação Viva Bicho, nós só mexemos um dedo se tiver pelo menos um boletim de ocorrência. Se não tiver boletim de ocorrência, ai, mas eu não quero me envolver porque o meu vizinho... Sinto muito. Se você quiser que essa pessoa seja punida, você tem que se envolver. Se não quiser se envolver, não tem o que fazer. Então, ajam com inteligência, colham provas, façam um boletim de ocorrência. Se forem associados da Viva Bicho, nós entramos com a queixa-crime contra a pessoa, direto. Se não, vocês podem ir na delegacia de polícia com as provas para fazer o boletim de ocorrência. E não façam alardes nas redes sociais. Não façam alardes, porque isso é uma grande, entre aspas, burrice. Então é isso. O que eu faço quando alguém me proibir de alimentar os animais? Você faz o que eu acabei de falar. Você continua alimentando e pega as provas que você tem e vai numa delegacia de polícia. E, preferencialmente, mostre a lei para a pessoa. Imprima e mostre a lei. Porque a pessoa, muitas vezes, desconhece essa lei. Então, mostre a lei para a pessoa e fale, olha, acho melhor a senhora analisar isso aqui, porque a questão dos animais abandonados é um problema crônico da cidade como um todo, e de acordo com o que diz a Constituição, a responsabilidade é de toda a sociedade, E se a senhora me proíbe de alimentar, eles vão morrer. E, consequentemente, a senhora está cometendo um crime. O ato de proibir, ou o senhor está cometendo o crime. O ato de proibir alguém de alimentar um animal, isso é crime. Por quê? Porque coloca o animal em situação de maus tratos e, consequentemente, a morte. Então, além do crime, ainda tem um agravante se o animal falecer. Então, gente, é isso. Sejam inteligentes. Procurem se informar, procurem saber dos direitos de cada um de nós, porque se a gente não souber, ninguém vai dizer pra gente, né? Eu procuro orientá-los, dizer para vocês o que vocês têm que fazer, mas a gente vê cada bobagem nas redes sociais que dá dó. Então, vamos ser igual aquele pessoal que mora lá na Escandinávia, na Noruega, onde quase não tem índice de criminalidade, onde quase não tem animais abandonados na rua. Vamos nos informar, vamos atrás de saber quais são os nossos direitos, para a gente lutar por eles. Não vamos ser feitos de bobo, não. Porque todos são iguais perante a lei. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Porque se alguém desobedece à lei, ele pode até ser um ex-presidente da República, porque ele vai ser processado e provavelmente vai ser punido por isso. Então, não existe ninguém acima da lei. Não tenham medo, não tenham receio. Busquem o direito de vocês, porque existe a lei do lado de vocês e o Poder Judiciário também, quando há provas, o Poder Judiciário vai punir os responsáveis pelo crime de maus tratos contra os animais, que só tem a gente para defendê-los, não é verdade? Só a gente, os protetores, os simpatizantes da causa animal, é que realmente se dispõe a defendê-los. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Quem não conseguiu assistir esse vídeo ao vivo, eu vou já publicar. E vocês depois assistem aí, tem os números das leis, imprimam, andem com elas nas mãos de vocês para mostrar para as pessoas, tá bom? Então, um abraço para todos e uma boa noite para vocês. Tchau, tchau!